Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma manhã, iniciando com o nosso dia a dia com Deus. E hoje eu gostaria brevemente de falar para vocês a respeito de crescimento espiritual. E eu escolhi o texto que se encontra em Hebreus, o capítulo 5, versículo a partir do 11, que diz assim: Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Irmãos, e a respeito dessas coisas, eu gosto muito porque a Bíblia ela sempre trata de coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, seja naquela época, seja nos nossos dias, até os nossos dias atuais. E o Senhor ele sempre gostou de tratar de coisas do dia a dia para explicar realidades espirituais. E era assim que Jesus fazia com as parábolas. E assim também foi feito por esse autor nesse trecho, quando ele tratou a respeito do alimento. E o que é que isso implica para a nossa vida? Nós, trazendo para o nosso dia a dia, nós podemos ver que quando uma mulher engravida, é desejo dela ver sua gestação evoluir, ver o seu bebê nascer, conhecer seu rosto, ver sua evolução, ver ele dando seus primeiros passos, comendo os primeiros alimentos sólidos e falando suas primeiras palavras. Então, é desejo do nosso coração ver a evolução de todo ser humano. E não é desejo do coração de nenhuma mãe ficar gestante para sempre. Ou não é desejo de nenhuma mãe que o bebê ele fique bebê para sempre. E assim também é com o nosso Senhor. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos recém-nascidos espirituais. E é desejo do Senhor que nós tomemos esse leite espiritual, mas que nós cheguemos ao ponto de começarmos a nos alimentar com alimento sólido, né? Isso diz respeito à maturidade. Então, quanto mais nós crescemos, nós vamos sendo alimentados por alimentos sólidos, e nós vamos crescendo, amadurecendo, e assim é o desejo do Senhor. Assim como diz também lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é desejo do Senhor que nós cresçamos não apenas no conhecimento, não apenas nesse conhecimento teórico, mas que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Isso fala sobre conhecer o nosso Salvador e ter um coração grato todos os dias pela nossa salvação, que foi nos dada pela graça de Deus. Então, quanto mais nós crescemos e nós conhecemos o nosso Salvador e nós entendemos a magnitude da nossa salvação, aí nós vamos nos tornando maduros e o Senhor pode nos usar muito mais. O Senhor vai ganhando espaço no nosso coração. Nós nunca chegaremos nessa terra a conhecer o Senhor completamente, porque o Senhor ele é infinito. Então, nós nem podemos ficar estagnados, nem podemos achar que nós já sabemos tudo. Nós temos sempre que procurar evoluir, procurar crescer no conhecimento da graça, da palavra, e em nome de Jesus, que verdadeiramente nós possamos buscar esse crescimento através de comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos, de serviço, de leitura da palavra, de oração, enfim, de todos
dos apetrechos que o Senhor nos deu, né, de todas as formas que o Senhor nos ensinou, que nós possamos não ficar estagnados na mesmice ou na superficialidade, mas que em nome de Jesus o Senhor possa encontrar espaço no nosso coração para crescer e nos fazer pessoas e cristãos maduros. Em nome de Jesus eu gostaria de orar para que o Senhor nos dê tal coração, desejoso a crescer na graça e no conhecimento. Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, por mais um dia, te agradeço pelo privilégio que é, Jesus, ler a tua palavra, Senhor, ser alimentado, Jesus, por ti. Ó Senhor, muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda fará em nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu gostaria de pedir que o Senhor nos dê um coração desejoso, Senhor, por crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra, Deus. Que nós não estejamos, Senhor, satisfeitos com a nossa situação, que nós não possamos achar que já sabemos o suficiente, mas que o Senhor possa a cada dia nos fazer crescer, que seja desejo do nosso coração, Senhor, te buscar, Jesus, te amar cada dia mais, porque as tuas riquezas são insondáveis, Senhor, são infinitas e com certeza todos os dias nós temos o que aprender do Senhor. Deus, que em nome de Jesus essa palavra se aplique no nosso viver diário, Senhor, que isso se torne parte da nossa realidade, a busca de crescimento espiritual. Em nome de Jesus, Deus, abençoa todo esse dia para a glória do Teu nome. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, todo o seu dia, e que a partir de hoje seja desejo do nosso coração crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento da palavra de Deus.